Olá galera, hoje tem resenha literária, confere aí depois da vinheta. Bom pessoal, o livro que eu trago para vocês hoje na resenha literária, depois de muito tempo, até porque eu fiquei bastante tempo lendo esse livro, é esse livro aqui, ó. A Ditadura Acabada, escrito pelo jornalista Hélio Gaspari. Esse livro trata-se do epílogo, praticamente do final do período do regime militar no Brasil, especialmente do governo Figueiredo, um presidente que enfrentou um crescimento pífio do PIB brasileiro, dívidas externas elevadíssimas, a dívida externa elevadíssima, aliás, e também a inflação altíssima, né? Negociações constantes com o FMI, compromissos nunca honrados, né? E foi um governo que terminou praticamente isolado. Eu quero ilustrar aqui uma situação para vocês, que o Figueiredo foi apoiado pelo Geisel, ele sucedeu o Geisel apoiado pelo Geisel e terminou não apoiado pelo Geisel. E também o Figueiredo teve um atrito com o seu vice, o Aureliano Chaves. Então foi um governo melancólico de um período também melancólico, um período conturbado e muito negativo na história do Brasil, né? Um período de conflitos armados entre guerrilhas de esquerda que não lutavam pela democracia, é bom deixar isso bem claro. Esses depoimentos de alguns depoentes da guerrilha de esquerda, dos partidos de esquerda, eles falam explicitamente que eles não lutavam pela democracia, eles lutavam pela implementação da ditadura do proletariado, que seria tão ou mais nocivo para o país do que a ditadura militar, né? Algumas pessoas, algumas entidades sim, como a imprensa, a Igreja Católica, esses sim lutavam pela democratização do país nesse período. Mas enfim, foi um período que a gente teve luta armada, teve gente morta, torturada, exilada, né? A guerrilha armada também assassinou pessoas, sequestrou pessoas, né? Então, esses dois grupos, a extrema-direita, que compunha o governo militar, e a extrema-esquerda, que compunha aí os grupos de guerrilha, cometeram crimes políticos e crimes também do Código Penal, né? Mas como se tratava de um período conturbadíssimo da nossa história, influenciado e apoiado pelos Estados Unidos, né? É bom deixar isso bem claro. No desenrolar do fim desse governo, desse período, foram negociadas anistias para os dois lados. Então quem cometeu o crime de tortura para o lado do governo e também para o lado das guerrilhas, acabou sendo anistiado em boa parte dos casos, né? Existiu depois a Comissão da Verdade, que foi feita algumas apurações, né? Mas acho que a punição mesmo extrema não aconteceu para ninguém, né? Infelizmente, porque realmente morreu gente, teve gente que desapareceu, teve gente que foi presa, torturada, né? Então é um período bastante crítico da nossa história e que talvez muita gente não conheça, porque a informação não chegava conforme era necessário, porque a liberdade de imprensa ela era tolhida pela censura, inclusive a liberdade intelectual, a liberdade de expressão também era tolhida, né? E as pessoas também não poderiam se manifestar explicitamente contra o governo. Um período de muitas greves, de eclosão aí dos sindicatos, em que as greves eram, inclusive, retalhadas pelas forças policiais, né? E aí eclodiu em várias lideranças, tanto do lado da direita, governista, quanto do lado da esquerda e também das pessoas que buscavam a democracia, né? Temos aí a alusão a personagens como Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Tancredo Neves, José Sarney, Ulisses Guimarães, um grande baluarte da democratização, da busca da democracia pelo país, né? Então esse período do governo Figueiredo, ele terminou praticamente isolado, né? Existia uma imagem do Figueiredo atleta que praticava equitação, que cavalgava, mas que era um cardiopata e que tinha um problema sério na coluna, né? E o Figueiredo, ele terminou, como eu disse anteriormente, ele não era apoiado pelo Geisel e também tinha conflitos com o seu vice, o Aureliano Chaves. Acabado o período do regime militar, começou a transição para o governo civil. E aí tivemos as eleições indiretas,
Quem tem mais de 45 anos vai se lembrar mais ou menos, que acompanhou política nessa época, vai se lembrar que concorreram às eleições pelo partido governista o Paulo Maluf e pelo partido oposicionista o Tancredo Neves. O Tancredo Neves veio a ganhar a eleição, porém ele estava muito mal de saúde, ele estava à beira da morte e acabou morrendo mesmo. Porém, para que o processo de transição para a democracia fosse mantido, o Tancredo Neves posou para a imprensa como se estivesse bem de saúde, não estava, tal, e acabou morrendo. Assumiu então o José Sarney, né? Então isso aí é o resumo básico desse livro, que faz várias citações de episódios de terrorismo, como do Rio Centro, faz aí as menções aos grandes comícios nas capitais brasileiras em busca da direta já, fala de Osmar Santos, enfim, é um período que tem vários personagens que atuam até hoje na política brasileira e que fizeram parte dessa história, desse período conturbadíssimo da nossa história recente. Para quem quer conhecer um pouco mais, vale muito a pena ler, porque vai adquirir muito conhecimento em relação a este assunto. Livro A Ditadura Acabada, de Hélio Gaspari, está aí uma grande fonte de conhecimento para quem quer se aprofundar nessa temática. Vale muito mais do que um livro didático, na minha opinião. Tá certo? Então é isso. Até a próxima resenha literária. Fiquem com Deus.